É muito comum encontrarmos pelo mercado artistas com trabalhos muito bons, mas na hora de se apresentar para estúdios de animação, eles não sabem como montar um portfólio. Se o seu portfólio estiver em uma plataforma online, é bom que ele esteja organizado por temas, por exemplo, ilustração, design, personagens, sketches, storyboard. É bom ter esses temas organizados separadamente. Além disso, o portfólio serve para te apresentar como artista e mostrar que tipo de trabalhos você consegue produzir. Outra maneira cada vez mais frequente que os estúdios estão usando para encontrar artistas é através das redes sociais. Um exemplo que eu posso citar é o Instagram. No meu Instagram, eu posto de maneira bem variada e sem compromisso as artes que eu acho mais interessantes. Afinal, através do Instagram, você pode divulgar o seu trabalho para outras pessoas ao redor do mundo. Ultimamente, os estúdios de animação e publicidade também têm usado o Instagram como um tipo de portfólio mais informal. Aqui, além de ter um panorama de artes bem variadas, eles conseguem também conhecer um pouco mais de você, porque é uma rede social. Eu não tenho um método muito determinado de como eu organizo meu portfólio, mas eu acho que o truque é, quanto melhores forem os seus trabalhos, mais visibilidade você vai ter. É sempre legal analisar o que os outros artistas estão fazendo e seguir as hashtags do momento. Dessa forma você consegue ser encontrado mais facilmente pelos outros seguidores da rede social e interagir com outros artistas. Fazer contato é sempre muito importante. Essa seção de desenhos, por exemplo. Geralmente no mês de maio, corre uma hashtag que se chama MadMay, que é uma junção de Mermaid e May, que é o mês de maio. Durante esse mês, geralmente os artistas fazem desenhos retratando sereias e postam com essa hashtag. É super divertido. Além disso, tem outra forma também de organizar o seu portfólio, que é através de um site. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Esse daqui é o meu site em que eu coloquei meu portfólio mais formal. Logo na entrada, você pode ver vários trabalhos pessoais, separados por seções. Vou te mostrar um deles, por exemplo. Esse daqui, Into the Woods. Dentro dessa seção, eu coloquei ilustrações com o mesmo tema. Por exemplo, essa daqui e essa outra. Mesmo sendo trabalhos pessoais, eu acho importante você deixar separado por seções e temas. Assim, quem está avaliando o seu trabalho tem mais facilidade para acessar os trabalhos e entender o seu processo criativo, além de ver outras opções dos mesmos trabalhos. Nessa seção, por exemplo, eu guardei as ilustrações que eu fiz de retratos de alguns seguidores meus lá do Instagram. As outras seções do meu site de portfólio são Character Design e Storyboard. Mais uma vez, eu deixo separado por seções. E dentro de cada seção, dependendo do tema, você pode colocar quantas imagens forem necessárias para deixar claro o tipo de trabalho que você faz. Como nesse projeto eu fiz o desenvolvimento dos personagens, eu coloquei todo o meu processo, desde a pesquisa dos rascunhos até o turnaround. Essa é a última seção do meu portfólio online, Storyboard. A vantagem desse tipo de portfólio é que, além de mostrar o seu trabalho, ele é super organizado. É muito bom você deixar claro todas as suas habilidades no portfólio. E não se esqueça de deixar um e-mail para contato. Além disso, você pode inserir links para outras redes sociais que também mostrem um pouco do seu trabalho.